Oi gente, eu sou Bianca Fernandes e esse é mais um vídeo do nosso maravilhoso canal. E hoje eu vou mostrar de pertinho a montagem dos nossos bolos que saem todos os dias aqui por encomenda na nossa confeitaria. Deus me ajude. E agora, Júnior? Ai, saiu tudo, Júnior! Júnior, desespera daqui você comendo brownie. Todo dia eu tô por aqui, principalmente com montagens de bolos nos vídeos curtos, né? Então, eu já fiz vídeos mais longos pra vocês olharem com mais calma, pra eu passar mais tempo conversando e vocês gostaram. Então, hoje eu trouxe novamente montagem de bolo de festa. Não sei se esse vídeo eu vou conseguir mostrar 2 bolos ou só um bolo, né? Tô começando agora a gravação depois de um dia, ó, bem cansativo de trabalho. Então, já me valorizem. Se você tá assistindo esse vídeo, já confere se você é inscrito no canal. Tem muita gente que tá aqui todo dia, que comenta. São intercorrências, né, que acontecem. Então já se inscreve pra dar vou fazer o que agora? Sem mais delongas, vamos lá pro nosso primeiro bolo. Ou o único bolo, né? Vai depender. Vamos lá. Para a montagem do nosso bolo, nós vamos precisar desse maravilhoso recheio. Então, trouxe aqui o pacotinho e vou desembalar ele junto com vocês. Ó, aqui todos os recheios eles ficam etiquetados, se é para bolo, se é para docinho e também com a data que ele foi fabricado. Normalmente, a gente usa os recheios no estoque em até 2 dias. As meninas sempre colocam também o nome de quem produziu o recheio. Para caso tenha algum probleminha no ponto, alguma coisa, a gente saber quem foi que produziu. A gente embala no plástico filme e passa desmoldando. Aí sai com facilidade. Ficou só um pouquinho aqui porque era emenda. Coloco no pratinho também untado, para não grudar no prato. Nosso recheio bem cremoso. Agora eu vou colocar no saco do confeitar. Esse aqui é o limite que eu encho o saco, né? Porque... que eu encho o saco. Que eu encho o saco de confeitar, porque se eu encher mais, o recheio ele vai vazar por cima. Vou montar o bolo nesse cake board, é personalizado com o nome da nossa confeitaria, e ele tem 24 centímetros de diâmetro. O nosso bolo, ele vai ser com massa de brownie. Está aqui a massa de brownie, uma bandinha, né? Antes de começar a montagem, eu grudo no prato. Para grudar no prato, eu coloco um pouquinho de recheio. Então, gruda a primeira massa no prato. Por que, Bianca? Para não estar o bolo pronto, o cliente vai levar, faz assim e o bolo escorrega do prato. Não é nada interessante. Esse bolo vai ser um bolo para 18 pessoas, tá? Em média, 18 pessoas. Vou colocar o nosso recheio. Normalmente nos bolos vocês veem eu umedecendo a massa. Só que essa massa é uma massa de brownie, já é uma massa super úmida. Mesmo que eu colocasse uma calda aqui, essa calda ela não ia entrar. Podia furar com garfo e colocar a calda, mas não há necessidade, porque já é uma massa bastante úmida. Aqui, gente, vou usar Nutella. Vou abrir um balde. Balde de 3 quilos é o que a gente mais usa aqui na produção. Às vezes... o pote de 650 gramas, ele tá saindo um valor mais em conta se a gente for calcular o preço por quilo, né? Só que o que é que acontece? O pote de 650 gramas, ele é muito difícil de rapar. Então, a gente perde muito tempo rapando, porque a gente não quer destruir nenhuma Nutella, né? Então, se a diferença estiver pouca, claro, se aparecer uma super promoção Nutella 650 gramas, a gente vai aproveitar. Mas se a diferença da Nutella de 650 para o balde for pouca, compensa mais a gente comprar o balde pela praticidade do dia a dia. Coloquei 2 viagenzinhas de recheio para poder colocar nossa Nutella. O recheio dele vai ser todo de ninho com Nutella. Coloquei a Nutella, agora eu vou colocar o recheio por cima. A Bianca, pra que fazer essa barreira e depois colocar a Nutella no meio? A Nutella, ela é mole, né, gente? Ela é molinha. Ó, outra camada de brownie. A Nutella, ela é mole. Então, se a gente não colocar essa barreirinha, ela vai vazar. Vai acabar vazando, ainda mais que esse vai ser um bolo que vai ser decorado com um chantininho. E a gente quer garantir a estrutura desse bolo. Eu ainda vou colocar outra barreira quando finalizar aqui, vocês vão ver.
O recheio de Nutella, o cliente ele paga o adicional, R$ 1,50 por fatia. Por exemplo, se um bolo for para 10 pessoas, então ele vai pagar R$ 15 a mais. Se um bolo for para 30 pessoas, ele vai pagar R$ 45 a mais. Espero que eu tenha acertado a conta de cabeça. Vou colocar a terceira camada de massa. E aqui a gente usa Nutella, né, gente? Até porque não adianta você dizer para o seu cliente que você usa Nutella e você usa qualquer creme de avelã que tenha. Não estou dizendo que não existem cremes de avelãs bons. Claro que existe. Não é só a Nutella que presta, digamos assim. Mas se você coloca no seu cardápio que você usa Nutella, você tem que usar Nutella. Se você usa outro creme de avelã, então você tem que colocar creme de avelã, não Nutella. Já pedi muita coisa de ninho com Nutella nos cantos. E quando vem, é um creme de avelã ainda ruim, né? Aí tem aquela quebra de expectativa. Ninho com Nutella. Agora eu vou colocar a nossa última camada de brownie. Ficou um bolo bem alto, né, ó, gente? Um bolo bem alto. E a nossa montagem, ela ainda não acabou. Agora, gente, eu vou colocar nossa barreirinha de contenção com ganache de chocolate branco. Trouxe aqui uma porção para poder colocar. Eu já ensinei essa barreira aqui no canal. Nos bolos de chantilly nós utilizamos em basicamente todos. É uma segurança a mais para garantir a estrutura do bolo, né? Porque a gente vai cobrir o bolo vai ser transportado, ele tem que aguentar o tempo de festa. E também para evitar qualquer tipo de problema. Por exemplo, o meu recheio ele não ficou no ponto, né? E foi algo que não foi identificado no momento da montagem. Depois foi que a gente percebeu. Então, para evitar, ainda mais que aqui na confeitaria, eu tenho várias pessoas que produzem o recheio. E o recheio é meio chatinho, assim, porque depende do lote de leite condensado, de creme de leite. Então, às vezes, você faz tudo certinho, mas mesmo assim, o recheio, precisa ficar mais um pouquinho e tudo. Então, essa barreira a gente criou justamente para evitar qualquer tipo de problema. Ela fica bem durinha quando vai para a geladeira. Para finalizar essa montagem, eu vou colocar o acetato. Esse acetato, ele tem 15 centímetros de altura. O bolo, ele não ficou da altura do acetato, né? Ele ficou um pouco mais baixo. Mas quando a gente colocar a cobertura, ele vai completar os 15 centímetros. Prontinho, agora eu vou deixar ele descansando até amanhã para depois colocar a nossa cobertura. Agora vamos para a montagem do nosso segundo bolo. Esse, gente, vai ser o cake board também de 24 centímetros. Também vai ser um bolo para servir 18 pessoas, que a gente faz na forma 17, 18 centímetros nessa média. Ele também vai levar massa de brownie. Massa de brownie tá bombando, ó. Tá aqui nosso disquinho de massa de brownie. Só que esse aqui não vai ser só com massa de brownie, vai ter massa amanteigada também. Ele não vai ser um bolo de chantilly, vai ser um naked cake. Naked cakes nós fazemos a montagem dentro do próprio acetato. Coloquei o durex, agora eu vou montar. Aqui, gente, eu vou passar desmoldante caseiro. Também já ensinei aqui no canal ele. Para que o recheio ele não fique grudado no acetato. Por quê? Porque o bolo ele vai ser finalizado com acetato e a pessoa vai tirar só na hora de partir. Se a gente não passar o desmoldante, na hora que forem tirar o acetato, o recheio vai ficar todo grudado, né? E vai ter desperdício. Vou colocar aqui a camada de recheio de ninho. Esse aqui também vai ter Nutella. Vou colocar a Nutella. E vou fazer assim como no outro bolo. Bianca, mas esse aqui não corre o risco de desmoronar, né? Porque é com acetato, não vai ser de chantininho. Mas mesmo assim, quando o cliente ele for partir o bolo, ele precisa de um bolo que ele tenha estrutura, né? Senão ele não vai conseguir fatiar da forma como ele deseja. Eu costumo colocar, ó, aqui é outro saquinho com Nutella menor. E eu gosto de colocar nas bordinhas para ficar bonito na finalização. Como eu já disse, esse bolo, ele não vai ser a massa toda de brownie. Ele também vai ter massa amanteigada. Eu vou colocar. E não deu muito certo, né? Aqui, gente, eu vou dar uma apertadinha, porque ele ficou folgado, o acetato.
Deus me ajude. E agora, Júnior? Ai, saiu tudo, Júnior. Júnior, desesperada aqui você comendo brownie. Que presepada foi essa, menina? São intercorrências, né, que acontecem. Ah, vou fazer o que agora? Bom, gente, fiquei muito triste porque eu tive uma pequena intercorrência para tirar o acetato e agora ficou meio feio. Mas eu não vou me abalar por conta disso. Eu vou finalizar a minha montagem e torcer para que dê tudo certo. Como essa é a massa amanteigada, eu umedeci com a nossa calda de água com açúcar, passar desmoldante. A nossa cliente pediu a combinação com beijinho. Então, essa camada aqui, ó, vai ser com beijinho. Yeah, 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 yeah. Outra camada de massa de brownie. Gente, é assim, ó. É porque normalmente quando a pessoa ela pede o bolo com a massa de brownie, pede só a massa de brownie. E a massa de bolo normal, né? Tem amanteigada, tem chocolate, enfim. A densidade das massas é diferente. A massa de brownie ela fica mais firme. Ela não cresce tanto. Já a de bolo não. A de bolo ela é mais maleável. Depois que ela sai do forno, ela perde um pouquinho do diâmetro. Normal também. Então são massas que são diferentes. Essa cliente ela pediu para combinar o brownie com a massa de bolo. Então a minha dificuldade foi, na hora de colocar o acetato, conseguir unir essas duas massas. Porque acabou que o diâmetro das massas ficaram um pouquinho diferentes. E a massa de brownie, ela não permite que, tipo, eu aperte com o acetato, né? A massa amanteigada, ela deixa. Mas a massa de brownie não, porque já é uma massa mais firme. Vou colocar o detalhezinho aqui, ó. E colocar a nossa última camada de bolo. Vou umedecer. Gente, tá aqui o nosso segundo bolo, Naked Cake. Não fiquei satisfeita, fiquei triste por conta dessa diferença das massas. Então, não ficou o resultado que eu tava querendo, que eu tava esperando, ainda mais pra poder compartilhar com vocês. Mas é bom porque vocês veem, assim, a vida real. Que nem tudo sai do jeito que a gente tá querendo, tá planejando, né? Aquela coisa. Eu tava querendo mostrar até a finalização dele pra vocês. Mas já são quase 9 horas da noite, já passei o dia todo trabalhando. E eu não quero deixar esse bolo assim, né? Não, eu quero deixar ele melhor, né? Quero entregar o melhor pro meu cliente. Então, eu vou deixar ele guardado, vou deixar ele na geladeira. Quando for amanhã, eu vou tirar o acetato, vou ver o que é que eu posso fazer com ele, pra ele ficar mais bonito, mais apresentável. E aí eu vou finalizar. E mostro aqui pra vocês como é que foi que ficou. Eu acho que eu mereço um likezinho pelo meu esforço, né? Meu esforço de estar aqui, tá gravando e tá abrindo meu coração pra vocês. Mostrando, né? Porque eu podia até não mostrar. Podia, né? Mostrar só o primeiro bolo que deu tudo certo. Mas eu tô mostrando também o bolo que eu não gostei, que não correspondeu às minhas expectativas. Já estou aqui, gente, no outro dia. Eu troquei o acetato desse bolo, dei uma melhorada nele, porque como eu disse, ele não tinha ficado muito bom, porque eu precisei
arrochar mais ele tinha ficado folgado, enfim. Tô aqui mostrando a realidade, né? Que às vezes essas coisas acabam acontecendo e a gente tem que dar um jeito de ficar bom, tem que entregar o melhor para o nosso cliente, né? Como eu já tinha falado anteriormente. A nossa cliente, ela não escolheu nenhuma cobertura específica. Ela só pediu para em cima e ninhos e morangos. Então eu peguei o meu bico 1M e com o mesmo recheio de ninho que eu usei para o recheio, eu coloquei no saco de confeitar e fiz umas rosetinhas arrodeando o bolo. Então, arrodeei a circunferência do bolo com as rosetas, que é um modelo que eu acho que fica muito bonito. E na parte central, eu intercalei entre morangos e ninho. Caprichei também no pezinho do bolo, coloquei detalhe em bico, coloquei uns detalhes para ele ficar belíssimo. E claro que tinha que ter a nossa moedinha, né? A moedinha dourada, que é a nossa marquinha registrada. Aí mãe colocou o lacinho, né? Todos os nossos naked cakes, eles vão com lacinho. A não ser que o nosso cliente peça pra não colocar, né? Tem alguns modelos que o pessoal não coloca. Agora vamos para o nosso outro bolo, nosso bolo de brownie. Deixa eu contar a história, gente. Eu fico muito confusa quando eu tô gravando, preciso gravar e preciso fazer, e principalmente quando é encomenda. Minha cabeça, o meu HD já tá bem preenchido, sabe? Já tá lotado. Então tem coisa que eu deveria assimilar, mas eu não assimilo. Esse bolo, ele não era com 4 camadas de massa e 3 de recheio. Ele era só com 3 camadas de massa e 2 de recheio. Depois eu fui olhar o agendamento e eu acabei fazendo errado. Acho que me confundi porque eu tava montando 2 bolos e olhei as informações dos dois. Mas eu entrei em contato com a cliente e a cliente super que quis ele mais alto, ele com outra camada de massa de recheio e pagou. Então, deu tudo certo. Cobri ele com o chantininho branco pra depois colocar as cores do modelo que a cliente tinha escolhido, que era verde, amarelo e azul. Falando de coisas que eu faço errado porque eu não consegui assimilar a informação que eu acabei de olhar, coloquei o amarelo no lugar errado, né? O amarelo era na parte de cima, só que eu acabei colocando no meio. Então, retirei o excesso, coloquei o amarelo em cima e depois segui minha vida, colocando o verde no meio e o azul embaixo. Tá saindo muito desse modelo e nessas cores, nesse tema por agora, por conta da Copa do Mundo. Estamos aproveitando bem essa vibe. O resultado do bolo foi esse, colocamos o topo de bolo. Ficou idêntico ao modelo que a cliente enviou. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a montagem e a finalização dessas encomendas, apesar dos apesares. Espero que vocês tenham conseguido sentir um pouquinho de como é aqui na nossa confeitaria, na nossa produção e no nosso dia a dia. Beijinhos e até o próximo vídeo.